Estávamos a conversar aqui sobre tinhas aulas de informática e que... Sim, eu já ando nisto da informática já quase desde que nasci. Comecei em 1984, no bicentenário do Banco Borges Irmão, assim se chamava. Fiz um curso de informática, algures, já nem sei bem onde é que foi. Sei que, na altura, o computador que tinha mais armazenamento era o 64K. Ou seja, no Borges Irmão tinham 2 andares para armazenar esse 64K de informação. Aquilo era fantástico. E vocês faziam versos ou eras tu que fazia? Aí nessa altura ainda não havia versos, porque nessa altura ainda não havia computadores. Os versos foi quando veio, depois da Microsoft, com o Windows 95, já se podia trabalhar em rede, isso tudo. Porque antes disso ainda houve outro curso que fiz em 90, que era o MS-DOS. E era preciso fazer diretórios, subdiretórios, secções, subsecções, aquilo era muito complexo. Era muito difícil de fazer. Mas estavas a falar-me que a determinada altura praticavas com rimas, com Sim, depois para aí em 96, quando comprei o primeiro computador, foi em 96. Depois fui tirar um curso de informática, assim, ali na Rua Passos Manuel, no Porto. E efetivamente depois estávamos lá a fazer pequenos textos e a formatar isso. E ele dizia, escrevam alguma coisa, escrevam. E eu, o que havia de escrever? A única coisa que me ocorria escrever era escrever versos. Então escrevia versos a propósito do que estávamos a fazer e tal, toda a gente achava interessante. E toda a gente, a certa altura, esquecia a aula e eu punha-se a ler os meus versos. E como é que isto passa? Ou como é que passou? Ou seja, de onde é que vem esta? É uma pergunta déjà vu, aqui estamos no déjà vu, mas como é que aparece esta coisa de eu quero ser juiz? Isto aconteceu por intuição, por vocação, por educação? Isso, por isso, simplesmente nunca aconteceu. Eu nunca disse eu quero ser juiz. Eu nunca fiz, tudo o que fiz nunca foi porque eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. Eu desfruto da vida, vou fazendo, vou gerindo o dia-a-dia, faço o dia-a-dia. Depois as coisas surgem. Estava na faculdade de Direito em Coimbra e um colega meu disse-me assim, olha pá, tu não queres concorrer a magistratura? Eu, magistratura? O que é isso da magistratura? Aquilo os gajos até ganham bem e tal. Eu, é capaz de ser interessante. E como é que é isso? Lá me explicaram e então eu disse, está bem, olha, vamos escrever. Nunca houve na tua vida qualquer coisa que te aparecesse, tipo, quer ser pintor, ou quer ser médico, a coisa foi aparecendo, ou seja, foi-se definindo, é isso? Sim, eu devo dizer que eu gostaria de fazer tudo. A minha paixão é poder fazer tudo. Como dizia o Fernando Pessoa, ser tudo de todas as maneiras. Por isso é que ele tinha muitos heterónimos, uns 200 ou 300, tirando os que a gente não conhece, incluindo os que a gente não conhece. Porque no fundo nós temos muitas personalidades. Nós somos um campo quântico muito vasto e pode dar para tudo. Depois aparece um clique, aparece uma coisa qualquer, é o match point. E a bola cai para ali, cai para lá, e depois lá foi para uma estrutura. Mas foi interessante. Depois perguntei lá, estava a tirar o estágio para a advocacia, e perguntei lá uma pergunta, o que é isto do Ministério Público, de juízes e tal? Isso do Ministério Público e tal, tem hierarquia. Então se hierarquia não quero. Andei 5 anos na tropa, era bom militar, toda a gente se aproveitava de mim, por isso hierarquia não quero. Eu quero trabalhar, mas quero ficar com os louros para mim. E quero ser independente. E então assim foi. E realmente concorri à magistratura e mas optei inicialmente logo por juiz. Que eu não me via na posição do Ministério Público, com todo o respeito para essa magistratura, que é muito importante, mas para mim achei que era aquilo que eu achei que tinha paixão e que me entusiasmava. Entusiasmei para onde fui e foi uma opção fantástica que fiz. Muito bem. Bom, bem-vindos a este novo programa do canal da Jalguiu. Esta nossa conversa vadia
vai falar de justiça e não só. Tenho comigo o doutor, Juiz desembargador. juiz desembargador, Moisés Silvas, e vamos dar aqui uma volta pela justiça. Mas a justiça é feita por homens. E como é feita por homens, também vamos falar, sobretudo, dos homens. Uma coisa muito esquecida ultimamente, esta coisa da humanidade. Continuamos a conversa, porque estava tão interessante. Podem sentar-se, pare, escute e olhe, e vamos continuar a nossa conversa, que já estava... Muito bem. Acabas por fazer o teu doutoramento? Não, doutoramento não. Uhum. Um curso de formação na magistratura, no Centro Judiciários. Como é que foram estes primeiros anos de exercício, ou seja, numa função tão... Foi fantástico. Uma aventura permanente. Uma aventura permanente, porque os casos eram muito difíceis. No estágio, foi trabalhar como um mouro, porque no Centro Judiciário, quem vai para a magistratura, trabalha ali como um escravo. O doutor Labrinho Lúcio, que era na altura o diretor dos Centros Judiciários, realmente ele exigia, penso que continua a exigir. Portanto, ali nós trabalhávamos o chamado trabalho domiciliário para casa, era ali trabalhar ali na instituição de dia e depois trabalho para nos habituarmos a trabalhar à noite e aos fins de semana, porque quem vai para juiz já sabe que tem que trabalhar à noite e aos fins de semana, eventualmente até nas férias. Portanto, a justiça está em primeiro lugar, a produtividade, a resolução dos casos. Então, por isso é que eles sobrecarregavam de trabalho para nós ganharmos taleca para trabalharmos. No meu caso, ele uma vez perguntou-me, isto aqui está muito trabalho, tal, como é que se sente? E eu assim, sinto-me perfeitamente, tenho 29 anos, até hoje nunca tive férias e finalmente agora vou ter férias. Uhum. Eu trabalhava por conta própria, estudei e trabalhava, e portanto estava habituado a usar o meu tempo sempre em tarefas úteis, que é estudar ou trabalhar para ganhar a vida. E ali eu pelo menos ia ter férias. Pronto, para mim aquilo era fantástico, eu dedicava-me só a estudar. Só estudar para a magistratura, estudar aqueles casos. E era fantástico. Quando fui colocado na comarca de ingresso, claro que depois, com pouca experiência, apareciam aqueles casos, como é que se vai decidir, como é que não se vai decidir, mas dava um bocado de adrenalina, mas dava muito gozo resolver os casos. Nunca houve essa tremideira, digamos assim, inicial de estou aqui num cargo que, de facto, decide vidas como no médico, não decide tanto como no médico, mas seja como for decidir, nunca houve essa tremideira ou essas dúvidas, vá lá, existenciais, estou aqui a exercer um cargo e alguns conflitos internos, como é que... Não. Isso, conflitos internos, dúvidas, isso nada, nunca acontecia. Acontecia nas primeiras audiências, estávamos nervosos, obviamente. Estávamos ali a gerir uma audiência, um advogado de um lado, outro advogado do outro, interesses antagónicos, muitas vezes pegados uns com os outros, ouvir as testemunhas, tentar apurar a prova, saber, para julgar os factos, porque o mais difícil é julgar os factos, não aplicar o direito. Porque os factos é que conta a história natural, como ela aconteceu. Porque uma coisa é a verdade processual, que é aquela verdade. Nós, nos tribunais, dizemos que o juiz, a sopa para o inferno, vai a cavalo das testemunhas. Porquê? Das testemunhas e outras provas. Porque nós tentamos obter a prova, a verdade processual. O que é a verdade processual? A verdade processual é a verdade que é trazida ao processo através dos diversos intervenientes, quer as testemunhas, peritos, e, portanto, é essa verdade que nós sabemos, porque, efetivamente, como é que o evento, como é que o facto naturalístico aconteceu, nós não sabemos. Claro que seria ótimo que nós soubéssemos porque é que foi a verdade material, ou substancial, ou natural, como é que o facto aconteceu. Só que, por exemplo, quando há um acidente de aviação e duas testemunhas vêm, elas geralmente, às vezes, contam versões diferentes daquilo que viram. Porque nenhuma delas está a mentir, mas as pessoas depois, muitas vezes, confundem aquilo que viram com a própria interpretação do que viram. E muitas vezes contam a interpretação e não contam exatamente aquilo que viram. E cabe depois ao juiz também estar atento a isso, tentar fazer as perguntas certas, para tentar deslindar exatamente o que é que viu, onde é que estava, como é que viu, para saber se é a interpretação pessoal subjetiva ou se é a mesma análise objetiva do caso. Portanto, temos aqui, no próprio processo jurídico, a subjetividade e a objetividade, as duas têm que estar bem casadas. A subjetividade, que é a visão de cada juiz perante... e a objetividade, ou seja, aquilo que se poderá chamar a justiça,
implica essas duas coisas, subjetividade, objetividade, ou seja, onde é que entra a subjetividade baseada, lá está, suponho, na interpretação da lei, e a objetividade subjacente à própria lei. Isto é como tudo, no universo tudo é dual, tudo anda aos pares. É como as polícias no giro também. E, portanto, a subjetividade e a objetividade andam sempre interligadas. Nós não podemos, é impossível nós desligarmos a nossa subjetividade. Cada um de nós é um ser, tem a sua personalidade, tem a sua própria natureza, e, portanto, nós analisamos as coisas de acordo com os valores que temos, com a nossa experiência. O que é que acontece? O que é que se pretende é que seja uma subjetividade objetivada. Como é que se consegue? É através do juiz, no caso, quando está a julgar, ele obtém um determinado resultado, ele analisa esse resultado, analisa-se a si mesmo, analisa de novo o percurso que levou à decisão à formação daquela decisão e verifica se efetivamente aquilo será um processo meramente subjetivo ou será o que qualquer juiz, qualquer pessoa com o seu conhecimento colocado naquela situação, assim decidiria. Portanto, a subjetividade é ultrapassada quando o sujeito, seja juiz, seja quem for, tem consciência da sua subjetividade, aceita que é subjetivo, aceita que pode analisar o objeto de uma certa perspectiva e a partir daí ele tem as ferramentas corretoras para dizer alto aqui, a minha subjetividade fica aqui entre parênteses, eu pairo sobre o objeto, como o Husserl dizia, os filósofos, por exemplo, muitas vezes paira-se sobre o objeto e somos observados, nós próprios observamos a nós mesmos. No fundo é o que se pretende. O resultado analisado passa por esse crivo da autoanálise para, efetivamente, tentar o mais possível a objetividade. Claro que nunca é possível, perante um caso concreto, muitas vezes, diversos juízes, sempre trabalhei em coletivos, então desde que fui para a relação há 12 anos que trabalho, efetivamente, sempre coletivo, somos três a decidir, e por vezes as questões, temos opiniões diferentes. Ambas, às vezes até conduzindo ao mesmo resultado, mas com meios diferentes, por caminhos diferentes. Mas é natural que haja interpretações diferentes e que haja esse diálogo, porque através do diálogo, como dizia Sócrates, é que se obtém a verdade, é que se consegue lá chegar. Portanto, é um processo muito enriquecedor. Exige alguma humildade esse processo, ou seja, alguma humildade de quem exerce esse poder de ajuizar. Total humildade, sim. Humildade no sentido, não é humildade no sentido de sou o pobrezinho, estou aqui coitadinho, não. Humildade no sentido... Não estou a falar em subalternidade, Exatamente. estou a falar... Humildade no sentido... A humildade não é uma fraqueza, a humildade é uma força. Sim, o conhece-te a ti próprio, eu só sei que Exatamente. nada sei. Estamos a falar de Sócrates, é dessa humildade que eu falo. Quem se sente seguro, forte, não tem a sua capacidade para exprimir, para aceitar as suas próprias fraquezas. Quanto mais nós tivermos consciência das nossas fraquezas, mais fortes seremos. Portanto, esse processo de humildade, que dizes humildade, é no sentido de nós realmente reconhecermos que nós sabemos uma coisinha muito pouquinha, muitíssimo pouquinha, uma gota d'água do oceano. Há outras gotas d'água que trabalham connosco, no caso os coletivos, nos tribunais, também que vão ajudando, e depois essas gotas d'água, impregnadas pela energia cósmica, tentam produzir algo interessante e algo que seja justo e amoroso para as partes. Agora vamos um bocadinho às partes mais polémicas da justiça em Portugal. E comecemos por aquela que me parece mais comum, porque toda a gente fala na lentidão da justiça. Há pouco tempo saiu uma conclusão da Comissão Europeia para a eficiência da justiça, que diz que os tribunais em Portugal gastam 80% do seu orçamento em pagamentos de salários e o número de juízes, procuradores e, sobretudo, advogados é muito superior aos registados nos restantes 45 países que foram também, digamos assim, objeto deste estudo. Para compor este ramalhete, o estudo deste organismo, do Conselho Europeu, salienta que em Portugal um processo administrativo demora 928 dias para ser resolvido, quando a média europeia é de 323 dias. O que é que justifica? Onde é que podemos justificar esta lentidão da justiça em Portugal?
Bem, como dizia Churchill, as estatísticas é a pior das mentiras. Esses 80% podem ser devidos, por exemplo, ao orçamento ser pequeno e não dá para mais nada, só para pagar salários, para pagar as esferográficas e os computadores. Mas, efetivamente, existe uma falta de produtividade da justiça portuguesa que tem a ver com vários fatores. Desde logo, da má técnica legislativa, leis que, por exemplo, temos um Código de Processo Civil que tem a filosofia de há 100 anos atrás, que foi feito pelo professor Carlos Alberto Reis. Ainda hoje, nas decisões judiciais, cita o Carlos Alberto Reis, ele estabeleceu realmente uma dogmática do Código de Processo Civil que não existia antes, até 1939, quando entrou em vigor este Código. Por exemplo, os advogados, quando queriam atrasar os julgamentos, ditavam, e o juiz não aceitava o adiamento, eles pegavam no artigo 1º do Código Civil e ditavam para a ata, isto passavam, se for preciso, semanas e meses a ditar os artigos do Código para a ata para adiar o julgamento. Portanto, isso acabou em 1989, mas não acabou tudo. Na altura foi um grande avanço, mas atualmente o Código de Processo Civil continua a ser o mesmo, a filosofia continua a ser a mesma. Fizeram várias alterações, depois com a Revolução de 25 de Abril, e para compaginar com as alterações do Código Civil, de outras leis, tornaram-no mais democrático, do Estado de Direito democrático, mas fizeram pequenas alterações, mas a filosofia continua a mesma. Continua um processo arcaico, um processo perfeitamente faraónico, perfeitamente muito burocrático. A burocracia foi instituída na Revolução Francesa para haver algo escrito que defendesse as pessoas. Mas isso transformou-se em monstros atualmente. E o que é que acontece? O Código de Processo Civil é exageradamente garantístico, exige aos juízes que escrevam demais. O juiz tem que fundamentar exacerbadamente no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, em todos os códigos. Falo do Código de Processo Civil porque é subsidiário depois de todos os outros. Existem os outros, mas quando os outros não dizem nada, aplica-se o Código de Processo Civil. Portanto, ou seja, a filosofia dos códigos, a filosofia da tramitação processual em Portugal é obsoleta, precisamente obsoleta. As leis são exageradamente complexas, exigem coisas absurdas dos juízes e dos advogados também. Tentemos objetivar quando dizes que os juízes têm que argumentar, foi essa expressão? Tem que escrever demais, tem que fazer sentenças enormes. Por exemplo, um juiz espanhol consegue decidir 3 vezes mais processos que um juiz português. Isto foi dito para um colega espanhol que teve aí há tempos, há 2 anos. E porquê? Porque eles não têm que escrever o que nós temos que escrever. Eles, por é os factos provados, provaram-se estes factos. Agora, porque há o direito, traz, está feito. Nós não, temos que fazer um relatório, temos que dizer, este disse aquele disse aquele outro, e depois não sei o quê, e depois pomos os factos, e depois estamos ali, e depois para aplicar o direito temos que citar a jurisprudência, a doutrina. É um disparate. Cada sentença, cada decisão, muitas vezes é um tratado. E os juízes, muitas vezes, caem na tentação de mostrar sabedoria. Porquê? Porque também, quando são inspecionados, isso é um fator de valorização profissional. Eles querem saber na carreira, obviamente. Então, aquela citação existe. Embora o Conselho de Suprema Magistratura tenha dito já há bastante tempo que não era preciso citações, uma citação só fosse a preceito quando fosse necessário, a verdade é que os juízes continuam a usá-las, continuam a usar e a abusar das citações. Citações como, por exemplo, quem cabras não tem aquela... Quem cabras não tem, cabritos venda, de lado lhe vem. É disso que estamos a falar e de outras coisas? Não é bem disso. Ou são citações académicas não. que... São situações, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Vamos a falar, por exemplo, de um contrato de trabalho. Saber uma ação, por exemplo, saber se existe ou não um contrato de trabalho. Pronto, aí nesse caso, o juiz diz, o Código de Trabalho define o contrato de trabalho desta forma. Pronto, e o Código de Trabalho define daquela forma e o juiz o que é que vai fazer? A única coisa que tem que fazer é ir aos factos e ver se verificam os pressupostos que justificam a existência daquele contrato de trabalho ou determinadas presunções, factos presuntivos que levam a concluirmos que é um contrato de trabalho. O que é que acontece? Na realidade, acontece que os juízes começam a definir o que é o contrato de trabalho. Citam o Pedro Romano Martins, o Monteiro Fernandes, citam este, citam aquele, doutrina, depois citam acordos daquilo e daquilo, escrevem para aí 2, 3, 4, 5 páginas daquilo para definir o que é um contrato de trabalho. Como se não soubessem o que é um contrato de trabalho. É suposto que um juiz sabe o que é um contrato de trabalho. E os advogados também. Para quem se dirigem primeiro, as sentenças dirigem-se às partes. Mas vão através dos advogados. Os advogados explicam se for necessário. Portanto, não é necessário estar a definir conceitos que, a priori, o juiz tem que saber. Mas o juiz está ali a definir o que é isto, o que é aquilo, e depois vai lá e chega finalmente, quando chega, é quase como no futebol, chega à grande área e está cansado. Não remata a baliza com força. E às vezes a própria decisão, a fundamentação da decisão, é muito fraquinha.
é muito fraquinha, porque às vezes falam tanto da doutrina, tanto de jurisprudência, tanto, que chega-se ali, espera-se uma grande coisa. E depois chega ali, pois, como dizem os acordos e tal, aqui decide-se assim. A fundamentação própria é muito pouca. Eu sou contra isso, sempre fui contra isso, as minhas decisões são sempre muito rápidas, muito sucintas. Eu só cito jurisprudência e doutrina quando é exatamente necessária. Quando é uma questão que está realmente em discussão ainda, e a jurisprudência está dividida, ou a doutrina, então cito alguém que venha em meu socorro, algum argumento de autoridade, para suportar a decisão. Não estou ali a definir conceitos que, a priori, o juiz tem que saber, os advogados têm que saber. Eu tenho é que saber quais são os factos, saber qual é a lei e aplicar diretamente a lei aos factos, sem estar ali a arangar, porque cita-se hoje em dia, então com os computadores, é copy-paste. Copy-paste é tudo ali, sempre chapa 4, e sentenças enormes, acordos. E os advogados é uma coisa, os advogados escrevem peças processuais, às vezes centenas de páginas. Centenas de páginas. Existem, quando há recursos, por exemplo, tem que fazer as conclusões muito, muito sintéticas. Repetem conclusões para a metade das alegações, repetem quase tudo aquilo que disseram antes. O juiz tem que ler aquilo tudo, é extremamente cansativo. Embora a lei diga que tem a ver, que as conclusões têm que ser muito resumidas, o facto é que tem havido um critério muito largo dos tribunais superiores, da relação e do Supremo, aceitam, nomeadamente, a impugnação da matéria de facto. Eles têm que dizer quais são os meios de prova que implicam a impugnação diferente e as passagens dos depoimentos. Eles fazem isso nas alegações, fazem aqui, fazem acolá, de uma forma, muitas vezes, muito vaga. E é injusto para os advogados que fazem aquilo bem, que depois também têm dificuldade em ver o que é que o outro quer, e para o juiz que depois perde muito tempo naquilo. Ou seja, há todo um conjunto. Mas isto porquê? Os advogados e os juízes não têm culpa disto. Quem tem culpa é o sistema. É o sistema quem? É o sistema, é a filosofia do código. Este código, por cima, devia ser rasgado e deitado ao lixo e fazer um código novo, com um espírito totalmente diferente. Isso é que é a reforma da justiça. Até hoje, desde 1939, não se fez reforma nenhuma nos códigos de processo. Em nenhum código de processo. Houve uma reforma do Código de Processo Penal, uma certa reforma em 1987, que entrou em vigor no 1 de janeiro de 1988, mas foi uma reforma mais no Ministério Público, nos poderes de investigação e nas formas de processo, que efetivamente na filosofia. A filosofia continua arcaica. As filosofias continuam revelhas, continuam escolásticas, continuam sem responderem à realidade dos factos. E depois os conselhos superiores do Ministério Público, dos juízes, que é o Conselho Superior da Magistratura, e o Conselho Superior dos Estados Administrativos, tem que, efetivamente, dizer aos juízes: meus caros senhores, parem de citar tanta justiça, não é necessário, vocês vão ser avaliados pela justeza das vossas decisões e não por tentarem mostrar muita sapiência. A vossa sapiência está, efetivamente, na justeza da decisão e não nas citações inúmeras que citam. Portanto, é necessário facilitar. Existe um excesso de garantismo também. Então, no Código de Processo Penal, existe... Peço desculpa. Quando dizes excesso de garantismo, isso quer dizer... é como, por exemplo, nós estarmos a gravar esta entrevista e de perguntares 20 vezes a quem está a gravar se está a gravar mesmo, está a gravar mesmo, está a gravar mesmo, estou sempre a perguntar. Ou seja, isto é como... É como faço. E então, no caso do penal, então isso realmente é abissal. Há uma tal garantia, parece que há um medo, eu penso que isto vem ainda do tempo da ditadura, do fascismo, que efetivamente os juízes não eram independentes e não havia respeito pelos direitos, liberdades e garantias da pessoa, e a seguir ao Mestre Cabelo teve-se um bocado esse receio. Esse receio passou talvez para o Código de Processo Penal. Tem esse receio que seja injustiçado, etc. Mas estamos em democracia, estamos num Estado democrático, já devidamente sedimentado, e não há razão para isso. Há determinados recursos que não há justificação para ter efeito suspensivo, que é o caso, nomeadamente, o recurso para o Tribunal Constitucional. Quem quer atrasar um processo, atrasa o recorrente para o Tribunal Constitucional. O recurso tem sempre efeito suspensivo. A lei devia ser alterada e estabelecer o recurso sempre devolutivo, a não ser em casos excepcionais, que o próprio Tribunal decidisse que naquele caso... Só para as pessoas perceberem, essa coisa do recurso devia ser sempre devolutivo, isso quer dizer... Quer dizer que quando o Tribunal condena, por exemplo, um arguido a pena de prisão, ele deve ir imediatamente para a prisão e cumprir a pena. Isso não acontece. Ele recorre para o Tribunal de Relação, para o Supremo, e a pena não é aplicada. O processo fica suspenso. Então, isso, de certo modo, ainda se entende, de certa maneira. Agora, quando já foi à Relação, foi ao Supremo, não há recurso ordinário possível, ainda vão para o Tribunal Constitucional, esse recurso suspende a decisão, ou seja, ele não pode ir para a cadeia enquanto o Tribunal Constitucional não decidir. O Tribunal Constitucional é um tribunal para decidir a constitucionalidade,
mas são poucos juízes, não têm tempo para tantos casos. Naturalmente, demora muito tempo, tem que demorar para apreciar os casos todos. E, portanto, isto demora, atrasa muito o processo. O povo não entende isto, as pessoas não entendem isto. Nem eu próprio entendo, como cidadão também. Não entendo. Sei que é assim, porque sou juiz, estou dentro do sistema, mas isto não é correto que aconteça. Mas isto entronca noutro aspecto, que começaste a falar da justiça. Eu, em vez da palavra justiça, eu gostava de utilizar outra palavra que penso que é mais abrangente que justiça. Porque hoje em dia sempre se falou de justiça. Mas a justiça, falamos também de subjetividade, a justiça subjetiva. O que um pensa que é justo, o outro pode pensar que não é justo. Então, em vez de justiça, eu gostaria de falar de outra coisa. Em vez de justiça, eu gostaria de falar de amor. Porquê é que existe a justiça? Porquê é que existe o direito com letra maiúscula? Porque, efetivamente, o direito foi criado pelas pessoas. Não foi o direito que criou as pessoas, foi as pessoas que criaram o direito. Porquê? Porque existem pessoas más, existem pessoas ruins. Se todos fôssemos bons, não precisávamos de direito, não havia juízes, não havia procuradores, não havia polícia, não havia nada, não era preciso. Mas como há sempre pequenos desvios, pessoas que fazem asneiras, então, para defender as vítimas com amor, criou-se o direito. O direito é amor. Quando se fala de justiça, em vez de justiça, eu gostaria de falar de amor. Então nós percorremos e vadiamos pelas veredas do amor, em vez de pelas veredas da justiça, que são mais estreitas e subjetivas. O que é o amor? O amor é universal. O amor é quando uma pessoa se sente amada. Quando é que uma pessoa não se sente amada? Quando é vítima de uma injustiça. Então, que as pessoas, quando são vítimas de injustiça, dizem, isto é uma injustiça. A pessoa, por exemplo, vai ao supermercado, os alimentos estão muito caros, isto é uma injustiça, ganho pouco, é uma injustiça. Estão doentes, isto é uma injustiça, existe Deus, Deus não existe, é uma injustiça. As pessoas roubam qualquer coisa, é uma injustiça, não há polícia, não é isto ou aquilo. As pessoas têm o que é a justiça? A justiça, para as pessoas, é a falta de amor. É quando acontece alguma coisa que as incomoda, que lhe faz mal. Por isso é que eu prefiro o conceito de amor até do que justiça, mas que as pessoas têm medo de falar de amor. Já vamos a esse tema, porque é muito interessante a relação entre o réu e a vítima, ou seja, e a atenção que se dá à vítima e a atenção que se dá ao réu. Eu estou a chamar a atenção porque sou completamente leigo nestas coisas da justiça, mas só para ainda terminarmos, ou pelo menos darmos aqui mais um retoque na lentidão da justiça. Esta coisa dos mega processos também não arrasta muito todo este processo, para além de tudo que já falámos. Obviamente que sim. Os megaprocessos é uma responsabilidade do legislador. Dos partidos políticos que estão na Assembleia da República, que são eleitos democraticamente e são deputados, são eles o poder legislativo genuíno, que tem poder evidente para alterar as leis, ou eles próprios, ou o governo, através de proposta e com autorização legislativa da Assembleia da República. Portanto, sabem que existe o artigo 29 do Código de Processo Penal, que diz que quando acontece um processo, imaginemos, existe um facto qualquer que é criminoso, ou que é potencialmente criminoso, pode iniciar um crime. O Ministério Público tem conhecimento do facto e dirige esta investigação através das polícias. As polícias vão investigar. Aparece aquele crime, depois começam a aparecer outros, depois aparecem vários arguídos, que ele começa a juntar. Aquilo é como aquela história daquele indivíduo que foi-se confessar e roubou uma corda, e o padre disse, isso não era grave, só que atrás da corda vinha um cavalo, e através do cavalo vinha a carroça, e a carroça vinha cheia de ouro. E depois o que é que acontece? Afinal não era só uma carroça, eram muitas carroças de ouro. E não eram só muitas carroças de ouro, como eram carroças de ouro de muitos lugares, de muitos países. Isto é o que acontece com os megaprocessos. Os megaprocessos, a princípio parece uma cordinha, parece uma coisa pequena, e começa-se a juntar. Muitos cavalos, muitas carroças, países, bancos, sigilos, dificuldade em colaborar. E, portanto, o Ministério Público e as polícias ficam numa situação que só, por simplesmente, merecem compaixão. Porque eles ficam ali, é um trabalho hercúleo para tentar apanhar aquelas pontas todas. Porque é muito difícil de investigar. Por isso é que os processos demoram muito, sobretudo esses megaprocessos, que não deviam existir. Os megaprocessos, por simplesmente, a lei diz que quando existem esses processos por conexão, têm que ser todos juntos, e quando se descobre um que esteja no tribunal, têm que ser apensados todos. E só em casos excepcionais é que são desapensados. Mas são tão raros que, geralmente, são todos juntos, fica aquilo tudo junto. Transforma-se num monstro de tal maneira que, a certa altura,
tem muitas pontas, muitas meadas, já não se sabe por onde começa e onde acaba, e é muito difícil julgar esses casos em tempo útil. É um dos casos de demora na justiça, que causa grande desprestígio na justiça. São esses megaprocessos que não deviam existir. E existem porque o Poder Legislativo não altera o artigo 29 do Código de Processo Penal, que exige que esses processos sejam todos julgados no mesmo processo, que sejam todos apensados, que sejam todos julgados ao mesmo tempo. Claro que depois, isto na investigação, claro que depois no julgamento já é um bocadinho mais fácil, em certas circunstâncias, separar os processos. Mas o problema é que até aí já foi um tempo enorme. Para investigar aquilo tudo demora-se anos. Para o Ministério Público fazer a acusação, às vezes demora meses, um ano, quiçá. E depois para os advogados lerem aquilo tudo, terem tempo para poderem requerer a abertura de justiça, eventualmente, dá-se-lhe prazos de meses. Ou seja, é uma coisa escandalosamente grande, longa, que as pessoas não compreendem. E têm toda a razão para compreender, porque é incompreensível. Não é admissível que o seja. Portanto, poder político, pense com amor. Poder político, poder legislativo, pense com amor, no artigo 29 do Código de Processo Penal, altere-o e acabe com os megaprocessos. Permita que o Ministério Público vá investigando, quando já tem prova suficiente para determinados crimes, depois simplesmente forma um processo para aqueles crimes, acusa por aqueles crimes, embora seja o mesmo arguido. Faz um processo, aquele processo segue para julgamento, continua a investigar o resto, e vai investigando, por aí adiante, e vai parcelarmente, e consegue resolver os casos em tempo útil e de uma forma muito mais justa até. Isso quer dizer que o mesmo arguido, neste caso, já está condenado, mas depois aparece outro... Não. Estamos na fase da investigação. Fase da investigação. Então, mas investiga-se este caso, depois aparece outro, investiga-se outro, e cada caso é um caso em que vai aumentando, digamos assim, ou seja, a eficácia, mas no megaprocesso vai-se juntando tudo isso e vai-se tentando ligar esses casos todos, é isso? Vai-se complexificando. Os megaprocessos acontecem geralmente em grupos criminosos, criminalidade organizada, ou crimes de branqueamento de capitais, crimes de fraude, evasão fiscal, crimes grandes, colarinho branco, chamados crimes de colarinho branco, white collar crimes, tecnologia americana. São crimes económicos, pessoas de poder, que têm muito poder económico, e que fogem aos impostos, fazem isto, fazem aquilo. E depois também as organizações criminosas, criminalidade organizada, tráfico de droga, tráfico de armas, desse género. E então o que é que acontece? Existe a notícia de um crime, de um facto qualquer. Às vezes até acontece assim, que é um achado, acontece por acaso. Começa-se a investigar e até o juiz, a pedido do Ministério Público, ordena umas escutas telefónicas e começa a apanhar várias pessoas e começa a apanhar a rede. E começa a apanhar, isto é tanta gente. E muitas vezes isso complexifica o processo. O que é que acontece? Todos esses casos, a certa altura, quando já é possível isolar determinados crimes, já há prova de determinados crimes, o Ministério Público para aqui, acusa por aquele crime, aquele processo ali já acabou e o resto que ainda está em investigação, que ainda não sabe, continua com outro processo. E conforme vai adquirindo prova para o processo, em relação a determinado arguido, em relação a determinados factos, ele vai fazendo um processo, separando aquele processo para ir para julgamento, vai para o juiz de julgamento, o juiz vai julgando, e pode não ser o mesmo juiz. Se o crime for, por exemplo, em Mafra e outro na Batalha, outro no Algarve, cada um, conforme os casos vão aparecendo, o Ministério Público vai acusando e o processo vai indo para o tribunal competente da área. O que é que acontece atualmente? Vai tudo para o mesmo tribunal em geral, que é os tribunais onde a caminhada existe, ou é Lisboa ou Porto, até mais em Lisboa ainda, vai tudo para aqueles tribunais que andam ali vários anos, às vezes, a julgar crimes enormes e não fazem outras coisas que os pobres daqueles juízes. Já tive mega processos também, a coisa mais horrível que pode acontecer a um juiz é ter um mega processo pela frente. Porque aquilo é sempre mais do mesmo, é preciso escrever muito, apontar, que ao fim de vários anos a memória vai-se, temos que apontar tudo que as testemunhas dizem, apontar, fazer muito bem organizados psicologicamente, para que no final a decisão seja uma decisão justa naquele caso, que é muito difícil, diga-se de passagem. Não é? Exato. Voltemos ao amor, ou seja, o nosso ordenamento jurídico, e corrijo-me pela minha ignorância, mas parece-me que o nosso ordenamento jurídico está virado mais para o infrator e cuida pouco das vítimas. Isso, a respeito do amor que falavas há um bocadinho. Isto tem algum sentido? Isso é totalmente verdade. O nosso ordenamento fala arguidos, fala em devedores, mas das vítimas quase não fala. As vítimas são as grandes esquecidas do nosso ordenamento jurídico.
As vítimas são totalmente esquecidas no Código de Processo Penal. Por exemplo, o Código de Processo Penal, sobretudo aí, também se verifica no civil, mas noutro âmbito, que é mais na definição do direito. No Código de Processo Penal, os arguidos estão regulados, está sempre com medo que a prova... há um exagero em relação à legalidade das provas. Há um exagero. E das vítimas não se falam. As vítimas, por exemplo, crimes de violência doméstica, violações, que são crimes graves que a vítima fica num estado totalmente esfrangalhada, fica totalmente afetada, fica traumatizada. As vítimas não são valorizadas. Mesmo nos próprios julgamentos, as vítimas muitas vezes vão lá e não são bem tratadas nos tribunais. As vítimas, sobretudo os jovens até aos 21 anos, quando vão depor a tribunal, deviam ter, nos termos da lei que está lá previsto, deviam ter um psicólogo. Isso não acontece. Deviam ser defendidas as vítimas, não só quando são chamados a tribunal, respeitar a sua individualidade, não permitir, os juízes não podem permitir que os advogados façam perguntas humilhantes às vítimas de violência doméstica ou às vítimas de violações. Isso acontece. E eles dizem, para tentar, tem que, é verdade, porque ela quis, ela aceitou, não sei o que mais. E fazem uma autêntica humilhação à vítima, e as vítimas muitas vezes não querem ir para o tribunal precisamente por causa disso. A vítima tem que ser defendida não só nessas instâncias, como no próprio processo. A vítima é esquecida no civil também. Nos acidentes de trabalho, as vítimas, por exemplo, dos acidentes de trabalho, não são indemnizadas na sua totalidade. O que diz o artigo 59, número 1, linha F da Constituição, é que as vítimas de acidentes de trabalho e doenças profissionais têm direito a uma justa reparação. A justa reparação é a reintegração do dano. O que acontece? Quando há um acidente de trabalho, a vítima, quando é uma indemnização de capacidade temporária, recebe entre 70% a 75% só, quando devia receber a totalidade, porque perdeu força de trabalho. Temporariamente. Quando fica com uma incapacidade para toda a vida, as incapacidades também é só uma percentagem do salário, nunca é uma reparação integral do dano. Perdeu determinada força de trabalho, o trabalho torna-se muito mais penoso no futuro, mas não é reparado na integralidade. Eu entendo que a lei 98, nomeadamente a lei de acidentes de trabalho, que é inconstitucional nesta parte, que devia-se aplicar o Código Civil, que manda reparar o dano integralmente, ou se não puder ser reparado integralmente no caso das lesões físicas, é por equivalente pecuniário, mas tem que ser uma reparação integral. Isso não existe. Também nos danos, nos acidentes, nomeadamente, ou quando há danos ou agressões, quando há danos morais ou doenças, ou a pessoa morre, os danos não patrimoniais fixados nos nossos tribunais são muito baixos. Nos Estados Unidos, no sistema anglo-saxónico, temos indenizações de centenas de milhares até de milhões de euros, ou de dólares ou de libras. No nosso sistema português, as indemnizações de danos não patrimoniais não são valorizadas. Não se está a valorizar a vítima. Não se valorizam as dores. Não há uma cultura de qualidade de vida, de respeito pela dignidade humana. A vida humana, no nosso ordenamento jurídico português, está muito relativizada. Porque se não estivesse relativizada, o dano da morte não era indemnizado entre 70 a 100 mil euros, mas era indemnizado por um valor muito superior, quando alguém morre. Quando morre um pai, ou morre uma mãe, ou morre um filho, efetivamente é uma dor tal que não há dinheiro que pague. Isso não é uma indemnização, chama-se uma compensação, porque não é possível voltar à vida. E essas indemnizações são muito baixas. Portanto, isto é uma falta de respeito pela vítima. Estas indemnizações, aqui a lei está correta, é a jurisprudência, efetivamente, que já vem do passado, que continua a atribuir indemnizações muito baixas. Em relação falámos aqui de violência doméstica, o atual sistema jurídico, aparentemente, não permite às autoridades agirem com eficácia, porque ela continua a existir e todos os dias vemos coisas. O que é que se passa aqui? O que é que se passa é a ausência de prevenção. Vemos agora no caso da Covid. O que é que se fala? Máscara, distanciamento social, lavar as mãos, prevenção. O que é que não existe na violência doméstica? O que é que não existe nos doentes mentais perigosos? É prevenção. Um doente mental perigoso, quando alguém tem um familiar que depois perde as capacidades mentais e quer fazer alguma coisa, não consegue. Mas ele já matou alguém, já fez mal. É que está-se à espera que ele cometa o crime, que ele faça o mal, para depois atuar. Só o sistema legal está feito de uma tal maneira que, na prática, só se consegue atuar já depois do mal estar feito. Ou seja, põe trancas à porta depois da casa roubada. O que é que devia ser? No caso da violência doméstica, para todas essas situações de pessoas que
de repente, ou paulatinamente vão ficando sem capacidades mentais, que se tornam perigosos ou violentos, é que devia haver um processo expedito, imediato. A partir do momento que a pessoa é vítima de determinada violência, ou tem perigo, tem medo que isso aconteça, imediatamente comunica ao Ministério Público, à polícia, a polícia de imediato comunica ao Ministério Público, o Ministério Público de imediato ouve a pessoa e pergunta se ela tem alguma prova, algum dado, ou seja, porque foi ao hospital, no caso de violência doméstica, ou outra prova de vizinhos que ouviram, etc. E de imediato, isto não pode por dia ou 2 dias, no máximo, não há tempo a perder. E de imediatamente, com essas provas, apresenta o caso ao juiz. E o juiz, de imediato, manda ouvir também o arguido, ouve o arguido, ou a pessoa, neste caso ainda não é arguido, mas a pessoa a quem é imputada aquele comportamento delituoso, e ouve-o, e depois com as provas que ele tem, e com o arguido que tem ali, e vê também os seus antecedentes criminais, que depois têm acesso ao registro criminal, tudo isso, imediatamente devia ser aplicado de imediato uma medida de afastamento eficaz da vítima. E qual é essa medida? Primeiro, esse denunciado, essa pessoa, esse pertence eventual infrator, devia de imediatamente ser georreferenciado através de uma pulseira eletrónica ou de um chip ou do que for, imediatamente. Ele não se podia aproximar da vítima a menos, por exemplo, de 1000 metros ou uma distância suficientemente grande. Para quê? E esse sistema de alarme que esse denunciado imediatamente devia ser portador, a vítima também devia ser portadora desse sistema, de tal maneira que, quando a vítima tivesse a aproximar-se ou do infrator ou vice-versa, imediatamente fossem avisados e pudessem desviar-se e ir para a polícia, ou a polícia até intervir, para poderem prevenir a lesão. E, efetivamente, depois investigavam o caso num processo muito rápido, nunca poderia durar mais que um mês, e chegavam ao final, se efetivamente o queixoso efetivamente se verificasse o facto, então ele era punido, era julgado, era condenado e cumpria a sua pena. Mas nestes casos ainda é outra coisa. Um indivíduo que, se eventualmente isso não fosse verdade, e se se provasse que efetivamente era falsa aquela imputação, que foi feita para outros fins, então a pessoa que fez a queixa cometeu um crime de denúncia caluniosa, era condenada por isso, e pagaria todas as despesas, indenização por danos não patrimoniais, também danos morais, àquela pessoa que denunciou. Portanto, não se pode fazer aquilo que se quer. Quando, nos crimes de violência doméstica, nos crimes de pedofilia, nos crimes de violação, esses arguidos são, pura e simplesmente, que dizem as estatísticas, é que são praticamente irrecuperáveis. São obsessivos compulsivos, estão compreendidos obsessivos compulsivos. Estas pessoas têm que ficar referenciadas definitivamente para que a sociedade se possa proteger deles, sobretudo aquelas vítimas. E, portanto, nessas situações, a Constituição tem que ser revista para permitir penas relativamente indeterminadas e medidas de segurança também relativamente indeterminadas, porque a Constituição não permite penas não definidas, penas indeterminadas nem medidas de segurança indeterminadas. Só permite medidas de segurança indeterminadas em casos de doentes mentais perigosos. Permite uma medida de segurança relativamente indeterminada. Mas nestes casos não permite. O que acontece? A pessoa é condenada. 2 anos, 3 anos de cadeia. Sai, vem muitas vezes, até pode não ser o que acontece, mas muitas vezes ele volta a ser violador, volta a ser pedófilo, volta a bater. Portanto, estas pessoas têm que ser efetivamente referenciadas, cumprem a sua pena, mas têm que ficar lá sempre e sempre que fazem qualquer coisa, devem ser de imediato isoladas e de maneira que não possam fazer mal às vítimas. Isto é o amor. Isto não é justiça, porque isto é subjetivo. Porque é que acontece? O infrator acha que isto não é justiça. Mas quem ama o amor diz que é. Portanto, a vítima, isto é o respeito pela vítima. E, efetivamente, o nosso ordenamento jurídico não está para atuar preventivamente em relação às vítimas. Atua depois do mal estar feito. Muito bem. Uma coisa muito em moda em Portugal, corrupção. A corrupção está ligada a lobbyings, normalmente, ou determinados lobbyings. Como é que se acaba com isto? Como é que se acaba com a corrupção? Provavelmente só acabando com a raça humana. Pronto. Porque quando houver 2 humanos, como já dizia, quando houver 2 humanos na Terra, há guerra. Sobretudo se forem homens. Sim, eu não estou, já fui mais otimista em relação ao ser humano, mas não sou tanto. Mas a corrupção e lobbying são 2 coisas que estão mais ou menos de mãos dadas. Não é como se acaba, ou seja, como é que quer dizer, não se acaba com a ansiedade, não se acaba com outras coisas, isso faz parte inerente. Agora, como é que se pode amortizar
em termos jurídicos, aqui em Portugal, esse tipo de... Porque parece-me a mim, ou parece pelo menos a todos os portugueses, mesmo tão ignorantes como eu nas questões jurídicas, que Portugal é um país corrupto. Portugal é um país corrupto, como é de qualquer país do mundo, onde há o género humano, existe a possibilidade da corrupção. O nosso cérebro, a nossa consciência... Quando digo corrupto, digo que está assim no Sim. top... há países mais corruptos que nós, infelizmente, mas nós não interessa aos outros, interessa-nos a nós. Há corrupção a mais em Portugal, subcorrupção económica, que agora já começa a chegar aos tribunais, mas teve muito tempo que não chegou. O que acontece? A União Europeia, por exemplo, institucionalizou o lobbying. O que é o lobbying? O lobbying é um processo, no fundo, que me parece, a palavra lobbying em inglês quer dizer pressão. É um processo negocial em que se negocia, no fundo, a corrupção. Porque o lobbying existe, a pressão deve existir de quem? Das associações sindicais, patronais, grupos organizados de cidadãos, da sociedade civil, através da imprensa, artigos de opinião, que dizem que está mal, por exemplo, o que eu estou a dizer aqui, a série do artigo 29 do Código de Processo Penal, estou a fazer lobbying, estou a fazer pressão para que os legisladores, se ouvirem com amor, alterem aquele artigo para acabar com os megaprocessos, para que o Ministério Público possa ser mais popular e os juízes acabar os julgamentos em mais tempo, que assim é impossível, não é? Portanto, o que é que se pretende aqui, efetivamente, no lobbying? O lobbying é uma forma de negociar a corrupção. O que é que essas pessoas vão fazer? Vão falar com os governantes ou vão falar para determinados interesses? Porquê é que há determinadas pessoas que podem falar com o Primeiro-Ministro e outras não podem? Porquê é que aquela pessoa vai ser beneficiada em relação a outros? Isso é corrupção. Porque é que acontece? Depois estas pessoas oferecem dinheiro para as campanhas eleitorais, e cá em Portugal, em todo o mundo é assim, infelizmente. Só que há países que é mais controlado. Aqui em Portugal, a corrupção, como se vê pelos últimos processos, atingiu processos que levaram o país à bancarrota, inclusive, não é? E, portanto, é um problema, mas isso é um problema arcaico de Portugal, que Portugal... Repare, o que eu falei da justiça, do princípio, do arcaísmo que existe na justiça, da mentalidade ainda medieva, um bocado medieval, um bocado de servos da gleba e, por outro lado, de grandes senhores que pensam que são donos disto tudo, que fazem o que querem, e que não são, pura e simplesmente, nada lhes acontece, também existe nas outras atividades. Existe na educação, existe na saúde, existe nas forças militares, existe nas policiais, existe na sociedade civil, dos construtores, dos operários, existe em todo o lado. Efetivamente, o que é necessário é que esses grupos possam efetivamente exprimir-se, que os governos que os ouçam, e essa é a única forma de exercer pressão. Quando é esse lobbying que é organizado, determinado lobbying que vai falar, obviamente que vão pedir algo privado para eles. Quando são os grupos organizados, associações, vão pedir em nome coletivo. A diferença é esta. Uma coisa é o lobbying, quando é uma organização, um sindicato, uma associação patronal, ou um grupo de cidadãos, ou uma petição pública, ou um jornalista, ou alguém que está a dar a sua opinião, que está a pedir para todos. Outra coisa é aquele em particular, e que isso é o lobbying que se faz na União Europeia, e que depois serve de exemplo para aqui também, que aqui também faz. A União Europeia faz, porque é tudo importado, o que vem de fora é sempre bom, também, nem que seja mau, e, portanto, vai pedir para ele próprio. Isso é que é corrupção. Quando há um indivíduo sozinho que vai pedir, vai fazer pressão para ele próprio, para o seu negócio, isso já é corrupção. Porque ele, efetivamente, obviamente que pode ter um grande projeto, até económico, e precisa dialogar, mas vai dialogar, efetivamente, com as entidades com quem deve dialogar, apresenta o projeto, e se algo correr mal, efetivamente, dentro do projeto fala, porque é que exigem isto, porque é que não exige, porque é que isto não está a avançar, mas é dentro do processo. Agora, fazer lobbying para obter benefícios, é que o lobbying que existe é para obter benefícios em prejuízo da concorrência, depois estatura para a concorrência. Porque há empresários que são honestos e corretos e que estão em desvantagem em relação a estes que não são corretos, que não são honestos. Muito bem. Chegamos ao fim desta nossa extraordinária conversa. Aprendi muito. Confesso-me culpado. Portanto... De quê? Não há culpados. Hoje em dia há culpa. Hoje em dia não se fala de culpa. Fala-se de responsabilidade. Não, é que eu queria ir para a cadeia para ver se escrevia uns livros descansado, mas acho que não dá. Mas não precisas de ir para a cadeia. Porquê é que não estão em clausuras? Lembrei-me do Cervantes e do Dom Quixote e estou obviamente a ironizar. Mas ia dizer... Porquê é que não tu clausuras num monte ou num local uns meses ou um ano, fazes lá um retiro aí no campo, primavera, verão, outono, inverno, as 4 estações, e com
com a força, cada estação tem a sua natureza, tem a sua força e tem a sua inspiração. O outono inspira uma coisa, o verão inspira outra, a primavera inspira outra e o inverno outra. E, portanto, mais introspeção no inverno, mais pluralidade nas diversas estações. Para que ir para a prisão? Sr. Juiz, adorei a sua sentença perante mim. Vou aceitá-la. Transitou em julgado? Ou vai a recurso para o Tribunal Constitucional? E vou aceitar essa sentença, que me parece melhor do que ir para a prisão. Bem, mas aí é uma acréscimo de responsabilidade para mim. Eu tive 5 anos num tribunal de trabalho de Gondomar, e a certa altura escrevendo disse assim, olha, veio mais uma decisão, mais um recurso, olha, mais uma vez confirmado. Eu dei-me conta que estava há 5 anos naquele tribunal, que as minhas decisões, todos os recursos tinham sido todos confirmados. Eu fiquei assim, mas espera aí, mas será que eu estou a decidir bem? Será que eu estou a ser muito formal? Será que há alguma coisa? Porquê é que está tudo confirmado? Eu próprio, será que há algo errado para estar tudo confirmado? Eu próprio me interroguei, engraçado, podia ser ao contrário, estão a revogar decisões, bom, mas não, neste caso, quando parece que tudo está a correr bem, espera aí, a perfeição não existe. Nós próprios estamos naquela ideia que a perfeição não existe, só Deus é que é perfeito, ou que está de Alcobaça. Exatamente. Bom, uma conversa interessantíssima, já me confessei culpado, já tive a minha sentença extraordinária, no verão, na primavera. Para a semana vamos voltar. Agradeço que ponham, ou peço, aquilo que não gosto de pedir a ninguém, mas que ponham aí um gosto, partilhem aí nas redes sociais, subscrevam o canal. Por amor. Por amor. Por amor. Até para a semana.